O UOL garante, e o Santos deve parar a procura por zagueiros, já que Gil deve ficar no Santos pro restante da temporada, superando os problemas pessoais. Igor Vinícius se despede dos companheiros de São Paulo para integrar o elenco do Santos. O Ilharão chega hoje. Essas notícias e mais no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e rapaziada, eu tô de volta agora com mais informações sobre o Santos Futebol Clube, mais atualizações pra você que é santista. A gente que ainda tá nesse período de férias, a Copa do Mundo de Clubes continua criando histórias e histórias pra todos os times que estão lá. Espero que um dia o Santos possa integrar esse seleto grupo de times que participou da Copa do Mundo de Clubes. Cara, o Fluminense venceu a Inter. Bom, eu vou falar sobre isso no meu outro canal. Se você ainda não se inscreveu lá, por favor, me dá um help no canal Isso é Gol. Lá eu falo sobre todos os times, sobre tudo, sobre futebol, tudo que encanta o amador de futebol, o amante de futebol. No geral, né? Se você quer saber como é a minha reação à vitória do Fluminense, vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, os gols que o Flamengo tomou contra o Bayern de Munique, que foram, cara, assim, devastadores para toda a torcida do Flamengo, para todo brasileiro que estava torcendo pro Flamengo naquele momento. Eu sou um cara que como eu disse, um amante de futebol, não sou um cara bilolado com o Santos Futebol Clube apenas. Então, se você quer saber tudo, se você quer ver tudo, se você quer acompanhar o futebol nacional e mundial da forma como os amantes, mais uma vez, de futebol vem, por favor, se inscreve lá no outro canal, deixa o like, acompanha lá tudo, que hoje eu ainda vou estar soltando vídeo sobre as oitavas de final dos times brasileiros até aqui. Seguindo, rapaziada, o UOL soltou agora recentemente, na última hora, que o Gil, eu tô gravando isso às... que horas são, gente? Pelo amor de Deus. Agora são mais ou menos 12h20. Há menos de uma hora atrás o UOL confirmou, cara, que o Gil ele deve ficar no Santos. Ele não vai sair da equipe, ele que tinha muitos problemas pessoais, tava pensando já em rescindir seu contrato, em já se aposentar no meio do ano, mas provavelmente isso não vai acontecer. E, infelizmente, né, o Santos vai parar de procurar por zagueiros. Eu acho que é uma escolha ruim, na minha opinião sincera mesmo. Eu acho que o Gil não devia ficar, é um cara que já passou da idade, é um cara que, assim, ele obviamente tem uma qualidade incrível, ele compensa a velocidade em posicionamento, é um cara que é exemplar, é um cara que tem experiência, tem liderança. Mas, cara, se a gente quiser realmente disputar com times fortes, a gente precisa de zagueiros rápidos, entendeu? De zagueiros que saibam trabalhar a bola. E ok, é uma opção a mais ali o Gil, mas mesmo assim eu gostaria de um zagueiro a mais, eu gostaria de uma contratação que pudesse concretizar a posição, como o Zé Ivaldo fez durante um tempo, como o Gil fez ano passado, um zagueiro pra estar ali e não sair mais. Eu espero que o Luan Pérez possa ser zagueiro, né, até porque ele tem melhorado de produção nos últimos jogos, agora com essa pausa no Mundial, eu espero que ele melhore ainda mais. E sinceramente, se o Santos não vai gastar dinheiro com o zagueiro, eu espero que possa pegar esse dinheiro todo, que não vai gastar com um zagueiro bom, pra poder gastar num atacante que sirva, num ponta que funcione, num 9 que consiga fazer gol da maneira que a gente espera. E falando nisso, o Lautaro Dias do Cruzeiro, ele deve ser uma opção, um nome para o Santos ir atrás agora nesses próximos dias. Deve sair a qualquer momento alguma coisa oficial aí do Diário do Peixe, já confirmando talvez a contratação do Lautaro Dias por empréstimo. Ele que tinha interesse dos times argentinos no ano passado, esteve nessa última temporada no Cruzeiro e pode ser sim um reforço, e um reforço muito esperado já pela torcida do Santos e pelo elenco do Santos. Seguindo, Romarinho, lembra dele? Então, no último vídeo aqui no canal eu disse que o Santos poderia estar trazendo ele, surgiu esse interesse do Santos no jogador da Arábia Saudita, nele e no Vitinho, né? Então, Romarinho certamente não vai vir, eu acho que existiu uma resistência da torcida, e existiu também pela questão salarial pedida pelo jogador. Muita gente está falando que ele pediu 1 milhão por mês, o que seria muita coisa para um jogador que não teria o destaque necessário. Ele chegaria com o nome, é claro, é um cara que ganhou a Libertadores pelo Corinthians, é um nome meio ferrado com a torcida do Santos? Porque jogou no Corinthians durante a época do Neymar, mais ou menos ali. Mas
Acredito que é um jogador bom, mas que por essa pedida salarial eu também recuaria, eu também diria não. E foi exatamente o que o Santos fez. E que bom que a gente não vai pagar uma fortuna para um jogador que pode, sei lá, se machucar no meio do ano. E não é um Neymar da vida pra gente pagar mais de 1 milhão. O Ilharão, cara, se apresentar hoje, sim, ele vai chegar hoje ao time do Santos já para conhecer elenco, para conhecer a equipe, fazer as últimas tratativas para poder ver como vai se encaixar nesse elenco do Santos. Ele já, provavelmente já está fechado com o Santos, falta o anúncio oficial, falta ele se apresentar realmente em coletiva de imprensa, o que eu não acho que vai acontecer tão cedo, deve ser mais para frente, mais perto da volta do Brasileirão. Mas o Ilharão já está confirmado no Santos, provavelmente. Fiquem felizes que ele já deve estar fechado com o nosso Peixão. A negociação, como eu disse, com o Vitinho ela permanece, tá? O Santos ele não parou de ir atrás do Vitinho, ele continua negociando para poder trazer ele, que é um jogador que assim não é muito além das capacidades, sei lá, de um, eu acho, na minha opinião, de um Pedrinho da vida que jogou no Santos na Série B ano passado, mas é um cara que eu acho que vai agregar o elenco, é um cara de compor elenco, assim. Não acho que a mesma qualidade do Soteldo, como eu disse, não vai contratar zagueiro? Bota dinheiro no atacante bom, vamos trazer um Vitinho da vida. Eu tô feliz com isso? Não, mas a gente aceita, né? Não fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Eu espero que ele possa compensar a falta que faz o Soteldo, que não é tanta assim, até porque ele não fazia gol, mas com jogadas individuais e gols, tá? Se o Vitinho puder fazer isso pelo Santos, se chegar ele mesmo, vai ser muito bom. Falando a realidade da situação, eu não vejo muito futebol árabe, né? Mas como é um cara que é pouco falado lá fora, é pouco falado no futebol nacional, como olha lá o Vitinho jogando bola, tá lá na Arábia fazendo sucesso. Diferente do Marcos Leonardo, que inclusive ontem eliminou o Manchester City nos Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes. Cara, o cara fez 2 gols, o brasileiro botaram pra... vou nem falar nada. Mas o Marcos Leonardo deitou em cima do Guardiola. Deitou em cima do Haaland e do City do Guardiola. O Marcos Leonardo é um menino da vila, mano. Não tem como. Muita gente não gosta dele por causa da saída dele meio conturbada, problemas disciplinares, mas, cara, que o cara joga bola, ele joga, vai. A gente não pode negar isso. Que o cara joga bola, ele joga pra caramba. Seguindo, apesar, cara, do Santos não fazer muito esforço para ter negociação nessa janela do meio do ano, para ter muitos reforços, né? O Alexandre Matos ele continua indo atrás, o que eu acho que é uma boa primeira impressão para um cara que chegou agora, para um cara que saiu chutado do Cruzeiro, inclusive. Naturalmente eu já não gostaria de ter ele no elenco, mas eu acho que essa primeira impressão levantou um pouquinho os ânimos sobre o futuro das negociações e dos reforços do Santos para a temporada. O Santos vai enfrentar o Flamengo, cara, no Morumbi. Sim, não vai ser na Vila Belmiro. O Santos vai pegar o Palmeiras assim que voltar do Mundial. E no dia 16 de julho, se não me engano, enfrenta o Flamengo, já pelo Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o jogo contra o Palmeiras deve ser adiado, até porque o Palmeiras ainda tá na Copa do Mundo de Clubes e certamente vai passar pelo Chelsea, cara. Eu acredito. Sinceramente, eu tô torcendo, cara. Eu tô torcendo pra Palmeiras, tô torcendo pra Flamengo. Tava torcendo pro... Não, calma. Estou torcendo pro Palmeiras e pro Fluminense. Estava torcendo pro Flamengo e pro Botafogo. Não deu certo. Você pode acompanhar isso, inclusive, naquele canal que eu falei. Isso é gol. Vai lá ver, gente. Se inscreve. É um campeonato, cara, que tava realmente deixando eu bem feliz com o futebol brasileiro. Continua deixando. É óbvio que eu fiquei triste com a derrota do Flamengo. Eu queria ver um time brasileiro botando o Bayern pra mamar. Não aconteceu, né? Porque o Bayern de Munique é uma das 6, 7 potências desse campeonato que são muito fortes. A gente pode colocar aí nesse bolo Real Madrid, Paris Saint-Germain. Cara, Bayern de Munique, Manchester City. Mas o Flamengo tá lá. Cara, e aí o Santos vai enfrentar aí no dia 16 de julho, certamente no Morumbi. As negociações elas continuam e devem já se concretizar na próxima semana para acontecer esse jogo aí e o Santos utilizar o estádio do São Paulo. Bom, rapaziada, por favor, vão se inscrever lá no segundo canal. É um segundo projeto que eu tô tentando começar. Porque, cara, eu sinto falta de falar de um jogos diferenciados, sabe? De uma Copa do Mundo, principalmente a Copa do Mundo de clubes. Vou trazer também muita coisa aqui quando o Brasil entrar em campo ano que vem pela Copa do Mundo lá no segundo canal. Então, vou deixar esse canal aqui exclusivo para falar do Santos. Já falei sobre outros times nesse canal lá no início. Mas como vocês sabem, aqui é o recinto do Santos Futebol Clube. E isso é Santos. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreve nesse canal aqui se você também não é inscrito nesse.
Muito obrigado a todos e eu vou me embora. Valeu!